Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal PhysioOn, professor Manuel falando. Hoje nós vamos falar sobre o assunto de cinesiologia, focado nos movimentos da parte superior ainda, mas hoje eu vou trazer para vocês uma curiosidade, tá? A curiosidade sobre a articulação do cotovelo, tá? Então fica até o final do vídeo aí para a gente fazer uma aplicação prática bem interessante, tá? Quem já conhece os nossos vídeos aí, conhece nossas redes sociais, compartilhe nosso vídeo, dá uma curtida aí, deixa o seu like, beleza? E passa o nosso link aí para várias pessoas também terem acesso ao conteúdo e ajudar nosso canal a crescer, beleza? Vamos lá para a aula, como sempre, direto e reto. Então, olha só, sobre a parte de ângulos de carregamento do cotovelo. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Então, a articulação do cotovelo, como a gente já estudou em uma aula anterior, ela compreende os três ossos, tá? O do húmero, que é o osso do braço aqui, ó. Então, essa parte superior aqui, beleza? O rádio e a una, né? O rádio e a una, aqui fazendo a parte do antebraço, né? E a articulação do cotovelo é a junção desses dois ossos, ou dos três ossos, né, na verdade, beleza? Então, olha só. Quando a gente fala da articulação do cotovelo, quando a gente olha ela movimentando, ela é a gente fala que é uma dobradiça, né? Então, ela flat, estende, né? Então, faz a flexão e extensão do cotovelo. O antebraço ainda faz a supinação e a pronação, mas quando a gente pensa no cotovelo em si, faz flexão e extensão, tá? Então, olha só, quando a gente fala de ângulo de carregamento do cotovelo. Então, essa é uma das articulações do nosso corpo, eu acho que principalmente assim, a única articulação que ela pode ter uma variação em relação ao ângulo, né, de cotovelo, tá? Então, a pessoa pode ter um braço mais reto, tá ok? Ou o pessoal, muitas vezes, quando fala assim, a pessoa estendeu o braço, o cara tem um braço torto, ela tem um ângulo de carregamento mais aberto. Então, ela pode ter uma variação de 0 grau até 15 graus. Olha que importante, ó, na posição, né, posição anatômica aqui, ó, o antebraço em supinação, a gente vê quem tem um ângulo de carregamento maior, a mão fica mais afastada do quadril. Pensando numa parte funcional, imagine que a pessoa vai carregar alguma coisa aqui, ó, carregar uma sacola de mercado, uma coisa desse tipo. Olha que interessante, vai ficar mais afastado do membro e, consequentemente, não vai atrapalhar, né? A sacola não vai bater nas pernas, atrapalhando a pessoa a carregar. Ao passo que uma pessoa que tem um ângulo de carregamento, praticamente o braço retinho, a mão vai ficar mais próxima do quadril. Então, pegar uma sacola, um volume aqui, ó, o que ela vai ter que fazer para não bater a sacola no quadril? Provavelmente ela vai ter que fazer uma abdução do ombro, tá? E quando ela faz uma abdução do ombro, o que acontece? Se ela for carregar por longo tempo, ela vai começar a ter uma fadiga de deltoide muitas vezes, ela vai virar um pouquinho o ombro, no caso em rotação externa, vai ter uma fadiga do bíceps, tá? Então, é uma pessoa que tem um ângulo de carregamento mais fechado, para não atrapalhar ela movimentar, né, carregar a sacola, os pesos, né, e não bater nos membros, ela acaba fazendo mais força no deltoide, no bíceps, do que uma pessoa que tem um ângulo de carregamento mais aberto. Tá? Então, uma pessoa funcionalmente aí, o ângulo de carregamento, como ele já fala, é um ângulo de carregamento, de ajudar a carregar, beleza? Agora, uma curiosidade legal na cinesiologia e biomecânica no treinamento, tá? Então, vamos pensar que a gente está na academia, fazendo, no caso, uma flexão do cotovelo, uma extensão do cotovelo. Se a pessoa tem um ângulo de carregamento mais aberto, eu ia falar para você assim, aí você coloca ela para fazer uma rosca direta, por exemplo, numa barra reta, né, um tríceps pulley numa barra reta, ela começa a ter desconforto muitas vezes na articulação do cotovelo e muitas vezes dores no antebraço. Provavelmente você está sobrecarregando a articulação dela porque você está fazendo a fazer o movimento, né, com as duas mãos próximas uma da outra, sem uma angulação. Ó. Pode ver que a mão aqui ela fica inclinada para fora, tá? Então, você está forçando uma pessoa que tem um ângulo de carregamento mais aberto ficar numa posição de 0 graus, tá? Então, a articulação dela acaba tendo uma sobrecarga em relação ao movimento, tanto de flexão como extensão. Então, dá uma analisada aí nos alunos que vocês têm muitas vezes, né, no dia a dia, na prática do personal, da fisioterapia. Se fizer um exercício de flexão do cotovelo ou extensão do cotovelo e a pessoa tem um ângulo de carregamento mais aberto, a pessoa pode apresentar dores aí, principalmente quem treina mais pesado um pouquinho, tá? No antebraço e no cotovelo. Aí, qual que é a minha sugestão para vocês? Para ajudar na parte mecânica, tá? Seria interessante a pessoa usar barra semi-W, barra W.
já ia ajudar no movimento, no posicionamento da mão, tá? Na pegada e no movimento em si. E, consequentemente, a pessoa pegar mais aberta que a linha do ombro, já ia ajudar um pouco mais também, tá? Ou fazer, no caso, com 2 halteres, né? Deixar a articulação trabalhar de uma forma mais livre, tá? No caso de barra, por favor, vocês têm que evitar de fazer o bíceps, né? O pessoal muitas vezes coloca as duas mãos praticamente juntas aí para fazer bíceps, falando, né? A promessa de trabalhar mais um feixe muscular do bíceps diferente do outro, tá? A gente fala na parte biomecânica, na parte de cinesiologia do movimento, essa utilização de uma pegada mais fechada, né? Muito mais fechada que a linha dos ombros, para uma pessoa que tem ângulo de carregamento maior, a tendência normal é você levar a pessoa a sentir dores ou se machucar, tá? Então evite essa posição aí, beleza? Então essa foi a aulinha de hoje. Só uma curiosidade rápida, né? Falando sobre ângulo de carregamento do cotovelo. Então, eu acho que muitas vezes vocês não prestaram atenção nisso, mas é muito, muito importante quando vai prescrever o treinamento, analisar a biomecânica, entender que o corpo humano tem uma variação de uma articulação. E essa variação de ângulo de 0 grau a 15, quando vocês olham e avaliam uma pessoa, já tem que estar determinado quais são os exercícios, quais são os implementos que eu vou estar utilizando no treinamento dela. Beleza? Então, ó, faz um favor para a gente aí, né? Dá um like aí se você gostou do conteúdo, né? Se a gente quebrou a sua dúvida aí, deixa um like aí, deixa um comentário embaixo, tá? Forte abraço aí, até o próximo vídeo.